Em Manaus, 6:02, estamos ao vivo pela TV A Crítica e também pelo aplicativo A Crítica Play. Não esquece que quando o programa encerra aqui na TV, a gente continua na internet. Nossa interação também pode ser feita pelo WhatsApp no Manhã no Ar. O número é 992258767 ou na nossa página do Facebook, Manhã no Ar. Manda para cá suas sugestões, denúncias, comentários. Sua colaboração é muito importante para a gente. Olha só, um trio foi preso em flagrante na madrugada de ontem, depois de conseguir levar um pouco mais de R$5 mil de uma agência dos Correios no conjunto Manoa, zona norte da cidade. Na ação houve troca de tiros, um deles foi baleado e está no hospital. 2 homens e uma mulher invadiram esta agência que fica na rua Francisco Queiroz, conhecida como Estrada do Manoa. A ação aconteceu por volta das 5:30 da manhã deste domingo. Seu Francismar, que trabalha em um lava-jato bem perto da agência dos Correios, acompanhou a movimentação. Eu estava dormindo, aí de repente escutei um barulho, né? Aí eu cheguei lá, abri a porta, devagarzinho, abri mais ou menos uns 40 centímetros, aí botei a cabeça para fora, aí eu escutei a zoada, tudo e tal, tudo aí. Pronto, eu peguei, vi que a boca era freio, né? Eu arrei a porta de novo, aí entrei para dentro, né? Mas aí de manhã, quando eu acordei de manhã cedinho já, tinha uma viatura aqui parada, né? A porta estava aberta. Eu vi que a boca era aqui mesmo, né? Os suspeitos abriram esta porta e ainda fizeram um buraco na parede. Eles levaram um pouco mais de R$5 mil. Durante a fuga, policiais da 6ª SICOM desconfiaram do carro e pediram para encostar. Nesse momento, o trio trocou tiros com a polícia. Um deles foi baleado e encaminhado para o SPA Danilo Areosa, mas não corre risco de morte. E os outros 2, depois do procedimento na delegacia, foram encaminhados para a Polícia Federal. E um caixa eletrônico de uma agência da Caixa Econômica Federal foi arrombado na madrugada do último sábado, ali na Avenida Rodrigo Otávio, no Japim. A ação foi realizada em 2 etapas. Eu falo agora com o Márcio Azevedo, ao vivo. Em 2 etapas, é isso mesmo, Márcio? Como assim, Márcio Azevedo? Bom dia. Liga não. Pois não é, Dani, bom dia. Olha, a audácia desses assaltantes começou ainda antes das 10 horas da noite de sexta-feira. Porque é o seguinte, essa agência que a frente dela fica para General Rodrigo Otávio, mais os caixas eletrônicos por uma rua que é paralela, vieram aqui e o local, até segundo a informada aqui, olha, ele funciona sexta, de segunda a sábado, domingo, feriado, até as 22 horas, tá? Agora ainda a agência está fechada. E aí os bandidos vieram até o local, segundo a polícia, não se importaram com aquela câmera, não se importaram com aquelas outras câmeras ali dentro, de frente para o caixa. E aí, Dani, seguiram até, mostra lá, Domingos, tem uma portinha ali, um acesso lateral ali, que eles foram, arrombaram e acessaram a parte de trás desses caixas eletrônicos que você está vendo. Isso antes das 10 da noite. E aí, o que a Polícia Federal, que é quem vai investigar o caso, conta, é que as imagens mostram os bandidos indo embora, de cara limpa, indo embora, não levando nada. E aí, por volta de 4 horas da madrugada, já do sábado, essa turma volta, os 3 bandidos retornam aqui à agência, vão lá novamente na parte dos fundos e aí conclui o serviço. Arrombam os caixas com maçarico, cortam, retiram todo o dinheiro e vão embora, normalmente caminhando. E aí o banco só foi dar fé desse roubo no dia seguinte. Acionou a Polícia Federal já pegou essas imagens que nós usamos nós relatamos aí o ocorrido e já iniciou a investigação. Agora a gente fica preocupado com uma agência dessa, com câmeras de monitoramento, não soa alarme, não tem ninguém vendo essas imagens, o que está acontecendo só vão ver no dia depois. Mas aí os bandidos levaram o dinheiro, a agência nem a Polícia Federal informaram o valor, mas o que mostra é que é muita audácia, porque de cara limpa, não se preocuparam com as câmeras, vieram primeiro à noite, depois voltaram na madrugada, tá tudo certo. Agora vamos esperar que a Polícia Federal consiga fazer a identificação desses bandidos pelas imagens e consiga colocar a mão neles, né, Dani? Agora, audácia, né? Vêm uma vez, voltam e nada acontece. Audácia é um absurdo realmente. Tomara, né, que as câmeras agora, pelo menos, já que não impediram o assalto, né, não fizeram com que a polícia, por exemplo, soubesse instantaneamente, pudesse impedir a ação, agora pelo menos sirva aí como prova para encontrar essas pessoas. Márcio Azevedo, ao vivo com as informações de polícia. Daqui a pouco eu volto contigo, Márcio. Obrigada por enquanto. Um segundo tenente do Exército morreu na manhã de domingo depois de se chocar contra uma árvore ali na Avenida Coronel Teixeira.
Segundo o Manaus Trans, Sebastião Borges Gonçalves França, de 24 anos, estava sozinho quando teria perdido o controle da direção do veículo e acabou batendo em uma árvore. Ainda de acordo com o Manaus Trans, não havia marca de frenagem na pista e a suspeita, então, é que o motorista tenha dormido ao volante. Uma decisão judicial divulgada no fim da última semana tornou obrigatória a realização do exame toxicológico em motoristas que possuem carteiras de habilitação nas categorias C, D e E e que vão aí renovar a permissão para dirigir. Em vigor desde março desse ano, a decisão não chegou a entrar em vigor por aqui porque o Estado não tinha laboratórios credenciados para o exame. A Adriane Diniz traz então mais detalhes sobre esse assunto. Vamos conferir. O diretor-presidente do Detran anunciou que vai ter que cobrar o exame toxicológico para emitir habilitações nas categorias C, D e E. Leonel Feitosa é contrário à determinação pela falta de estrutura do Amazonas para realizar os exames. O Detran Amazonas tem que obrigar o motorista a vir a Manaus para fazer esse exame, para ter sua habilitação. Isso é irreal. Isso é um custo extra que o motorista não está preparado, nem tinha orçado isso. Os laboratórios que fazem esse exame funcionam em apenas algumas cidades aqui no Amazonas: Manaus, Tefé, Coari e Itacoatiara. Isso significa que quem precisa renovar a habilitação ou tirar a carteira C, D e E precisa ir a uma dessas cidades. E esse não é o único problema. Aqui no Brasil é feita apenas a coleta do fio de cabelo. O exame é enviado para os Estados Unidos e o resultado demora cerca de 40 dias para chegar até aqui. O teste aponta se o motorista utilizou alguma substância tóxica nos 90 dias antes do exame. Para o Denatran, ele é fundamental. Isso porque o Brasil ocupa a terceira colocação entre os países com mais mortes no trânsito. Mais de 38% dos acidentes nas rodovias federais envolvem veículos pesados, apesar da frota nacional ser de apenas 3,8%. Mas, diante da dificuldade de se atender à obrigatoriedade no Amazonas, o Detran vai tentar na Justiça, mais uma vez, adiar a exigência até que o Departamento Nacional disponibilize novos laboratórios para as cidades do interior. Nós já ingressamos com um pedido de reconsideração ao desembargador federal. Estamos marcando uma audiência para a próxima semana com o desembargador. E, dependendo da posição do desembargador, nós iremos recorrer ao Superior Tribunal de Justiça para colocar essa situação especificamente do Amazonas. Porque as pessoas quem não conhece o Amazonas, acha que o Amazonas é igual ao Sul e Sudeste, onde você vai de carro em todos os municípios. Aqui não. E uma morte foi registrada na manhã de ontem lá na Compensa, zona oeste da cidade. A vítima foi identificada como Carlos André Silva Falcão, de 48 anos. De acordo com a polícia, ele estava bebendo com amigos na rua 1º de Maio, quando um mototaxista de 57 anos teria aparecido e uma discussão foi iniciada, então. Durante a briga, Carlos foi esfaqueado e morreu no local. Depois do crime, algumas pessoas que estavam por ali chegaram a agredir o suspeito, que foi preso. Ele foi levado para atendimento médico e depois encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia. De acordo com moradores, a vítima teria roubado o celular do suspeito e isso teria motivado a agressão. E no Parque 10, outra morte foi registrada ontem no fim da tarde. Um homem tentou assaltar uma padaria na rua Alexandre Magno, no conjunto Xangri-Lá. Segundo a polícia, durante o roubo, uma pessoa que passava por perto percebeu a ação e tentou render o assaltante. Houve então troca de tiros e o bandido foi atingido na axila direita. O SAMU foi acionado, mas o rapaz já estava morto. De acordo com os médicos, a bala atravessou o tórax dele. A polícia informou ainda que não identificou nem a vítima, nem o autor dos disparos. 2 homens foram presos no último sábado, acusados de roubo de motocicletas e tráfico de drogas também. De acordo com a polícia, uma das vítimas da dupla teria encontrado o local onde eles faziam o desmanche e fez a denúncia. Ao chegar ao local, os PMs encontraram 2 motocicletas desmontadas e mais 2 porções de entorpecentes. Cairo da Silva, de 22 anos, e William Monteiro, de 21, foram encaminhados ao 14º Distrito de Polícia.
Todos os dias, cerca de 2 toneladas de lixo são coletadas aqui na nossa capital. Apesar desse número, a gente ainda sofre com a quantidade de lixo descartado nas ruas da cidade. Um absurdo, né, gente? Por isso, a Prefeitura está realizando aí um trabalho de conscientização, mais um, com a população sobre esse tema. E a Carol Queiroz foi conferir e mostra agora pra gente. Um dos problemas ambientais mais comuns encontrados nas cidades é o lixo nas ruas. É o resultado de uma sociedade que consome cada vez mais. De acordo com a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, cada pessoa produz por dia, em média, 1 quilo de lixo. No geral, são 2,6 mil toneladas de resíduos recolhidos todos os dias. E tudo bem se tudo isso tivesse o destino final adequado. O problema é o que fica assim, ó, jogado nas ruas. Lixo aberto, restos de alimentos, embalagens. São vários os tipos de materiais que são descartados nas vias. Além da sujeira, esse tipo de situação também traz as doenças. Os bueiros entupidos causam as enchentes, por exemplo. Esses são só alguns dos problemas que o lixo pode causar. Célia pensa mais além e faz questão de cuidar muito bem do lixo que produz. Porque se eu coloco o lixo no horário errado, por exemplo, o carro do lixo, a gente sabe que ele passa aqui na rua lá pelas 4h30, 5 horas da tarde. Então eu não posso descer o meu lixo antes, porque corre o risco de vir bichos, cachorro, gato, extraviar o lixo e esse lixo vai ficar espalhado. E para que mais pessoas tenham a mesma consciência, a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana tem feito ações de orientação nos bairros da cidade. Uma atividade que dura o ano todo. São quase 8 mil visitas por mês. É um trabalho árduo, né? Assim, que a gente tem que ter muita paciência. De tentar convencer as pessoas a se educarem, né, com relação ao meio ambiente, a ter cuidado com o seu lixo, a cuidar melhor a forma de armazenar seu lixo, né? Dona Áurea recebeu a visita dos agentes. Aprendeu direitinho o que fazer com o lixo, mas sabe também que essa deve ser uma atitude coletiva. Se todo mundo fizesse o que eu faço, entendeu? A rua ficava limpa. Mas só um fazer, o resto não fazer, não adianta nada, não. Ah, e lembra da Célia? Há pouco tempo, a microempreendedora quase sofreu um acidente por conta de lixo na rua. E agora quer cuidar para que outras pessoas não passem pela mesma situação. Aqui no início da rua da minha casa tem uma feira. E criaram uma lixeira viciada ali. Eu vou plantar lá. Eu consegui os pneus, já pintei os pneus, fui no horto municipal. E aí peguei as mudas e amanhã eu vou fazer a ação de fazer um jardim no local para as pessoas pararem de jogar lixo no local. Que exemplo, né? Uma maneira aí bonita e funcional de alertar e ajudar a Prefeitura e a todos nós a ter uma cidade mais limpa. Olha, os moradores do Campo Salles, ali na zona norte da cidade, denunciaram 2 empresas que fabricam asfalto de estarem poluindo o meio ambiente. Segundo eles, há um mês, uma fumaça preta toma conta do entorno das empresas, sempre nos fins de tarde. Vamos ver. Essas imagens, feitas por um celular, mostram a dimensão da fumaça. Segundo os moradores, o problema já dura cerca de um mês. Tem que tomar uma providência que alguém responsável venha aqui e barre essa fábrica. Se você respirar esse ar poluído, como é que vai ficar os pulmões? Vai ficar preto. E depois que estiver complicado, quem vai arcar com a saúde que adoecer? Ainda de acordo com quem mora nos arredores da empresa de asfalto, a fumaça é mais intensa no fim da tarde. Antônio conta que já entrou em contato com os órgãos ambientais para resolver o problema, mas até que a empresa tome providências, ele se preocupa com a saúde da filha. É aquela fumaça que sai da empresa ali e está afetando nós tudinho aqui. Principalmente eu que moro aqui em cima, a minha neném aqui, ó. Ela fica sem ar, fica desesperada. Esta aposentada conta que o problema vai além e prejudica também o meio ambiente. Eu me queixo que as nossas fruteiras davam muitas frutas e agora não estão dando mais. Nós entramos em contato com a empresa de asfalto e, segundo eles, apesar de os moradores já reclamarem da fumaça há cerca de um mês, o problema teria acontecido na semana passada, quando quebrou um dos filtros de uma das máquinas aqui da usina, causando a grande fumaça. De acordo com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, eles verificam agora se a empresa tem licença ambiental para funcionar e também se isso configura crime ambiental.
E ontem teve mais um simulado de segurança para as Olimpíadas aqui na cidade. Dessa vez, a ação foi feita lá na Ponta Negra. Órgãos municipais, estaduais, federais testaram o núcleo de proteção de delegação e a central de escolta durante um possível ataque terrorista. Vamos ver como é que foi. Cerca de 80 pessoas participaram do simulado. Foi mais um teste de segurança com o objetivo de treinar para possíveis ataques terroristas durante as Olimpíadas. O ônibus da delegação de futebol saiu das imediações da Vila Olímpica e depois de 20 minutos chegou à Ponta Negra, local escolhido para o suposto ataque. No ponto marcado, logo a polícia agiu. Polícia, polícia, mão na cabeça! Mão na cabeça! Tempo de reação abaixo do que nós havíamos programado. O tempo de reação seria em 5 segundos. Conforme cronometrado ali, deu 3 segundos e 38 centésimos, exatamente isso. Cravado o tempo de reação da equipe de resposta. O secretário de Segurança acompanhou o treinamento. Para ele, exercícios como esses são primordiais para que tudo aconteça da melhor forma durante o período dos Jogos aqui em Manaus. Nós estamos fazendo o ensaio, nós estamos fazendo os testes com os mesmos objetivos de todos os testes passados. Ver quais são os pontos fortes, os pontos fracos, corrigir aquilo que pode ser corrigido, aprimorar aquilo que pode ser aprimorado. O SAMU e o Corpo de Bombeiros também participaram da ação, que foi coordenada pelo Centro Integrado de Comando e Controle, por meio das câmeras de segurança espalhadas pela cidade. Toda a grande operação de segurança dos Jogos é coordenada pelo Sistema Integrado de Comando e Controle. Uma escolta, quando sai, né, a composição da escolta, quando desloca com autorização do centro, e toda a movimentação é feita com acompanhamento disso. Então, o exercício foi montado com essa concepção, conforme o planejamento da Polícia Civil, que é a líder situacional do exercício, para que nós possamos testar nossa capacidade operativa de pronta resposta com excelência. Polícia, polícia, mão na cabeça! Mão na cabeça! O plano de segurança dos Jogos começou nesse domingo com um aumento no contingente do CICC, que agora passa a funcionar 24 horas por dia. Outros exercícios, como esse aí que a gente viu na reportagem da Júlia, ainda devem acontecer até os Jogos. Agora a gente conversa com a Adriane Diniz, direto do estúdio da Rádio A Crítica FM. Ela também está ao vivo na 93.1 e agora conversa com a gente aqui no Manhã no Ar. Não é isso, Adriane? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Daniela. Nessa madrugada teve aí um acidente bastante grave na Efigênio Salles, supostamente por um racha que uma pessoa estaria praticando. É isso, Adriane? É isso mesmo, Daniela. De acordo com as informações das pessoas que passaram ali pela Efigênio Salles, o V8, bem em frente ao Tribunal de Contas do Estado, esse acidente foi causado, as imagens você vê agora pela TV, por um veículo que estava fazendo rachas. Testemunhas que estavam na rua, inclusive muitas pessoas foram socorrer. A gente tem, além das fotos, um vídeo que mostra o momento em que as pessoas tentam socorrer o carro já capotado. Tinha apenas uma pessoa, a gente não tem ainda a identificação, e isso aconteceu por volta de 1h da manhã na Efigênio Salles. Os policiais apareceram por lá, Corpo de Bombeiros também. O homem foi conduzido ao hospital sem ferimentos graves, mas foi um susto bem grande e, de acordo com as informações dos populares, isso teria acontecido pelo excesso de velocidade ocasionado pela prática de racha, né, que é aquela disputa de velocidade que acontece em algumas avenidas, principalmente avenidas longas, né, e que eles costumam usar esses espaços para praticar esse tipo de crime, porque quem pratica o racha está cometendo um crime e, nesse caso específico, acabou em um acidente. Se é racha ou não, a gente não sabe, mas com certeza ele estava com uma velocidade muito acima do que é permitido pela lei, porque ninguém capota um carro desse jeito, ninguém fica com um carro desse jeito, se estiver cumprindo ali os 60 km por hora, né, Adriane? Então, com certeza, de qualquer jeito, há uma grande irresponsabilidade nesse caso. E aí a gente fica pensando, fica imaginando se estivesse passando pelo local um outro carro que não tivesse nada a ver com essa história. Muita gente acaba prejudicada, seja de forma material ou até pagando com a própria vida, por irresponsabilidade de outros que não tem nada a ver com a história, né? É isso mesmo. Por exemplo, a pessoa pode estar vindo de uma festa, pode estar vindo trabalhar, por exemplo, as nossas equipes entram muito cedo, na madrugada já estão vindo para cá, e inclusive algumas passam por esse trajeto pela Efigênio Salles, e pode, de repente, alguém tá fazendo racha ou bebeu e está na direção, ocasionar um acidente com um trabalhador, com alguém que não tem nada a ver com isso, além de colocar a sua própria vida em risco.
Vamos mudar de assunto agora. O jogo entre Brasil e Colômbia, aí válido pelas eliminatórias da Copa 2018, pode não acontecer mais em Manaus. Esse é aquele jogo, né, que o Ministério Público entrou na Justiça, a Justiça acatou, alegando que os ingressos estavam muito acima dos valores praticados em outras capitais equivalentes a Manaus, e agora corre o risco desse jogo nem ser mais aqui. É isso, Adriane? É isso mesmo. A CBF se pronunciou pela primeira vez. Quem falou sobre isso foi o Carlos Eugênio Lopes, que é diretor jurídico da CBF. Ele disse que vai comparecer hoje à audiência conciliatória. Depois que o Ministério Público entrou com a ação na Justiça pedindo a suspensão da venda dos ingressos, a redução deles, foi marcada uma audiência para hoje, às 10 horas da manhã, na 11ª Vara, lá no Fórum Enoque Reis. Eles vão tentar entrar em um acordo, mas caso não haja esse acordo, a CBF já começa a ventilar essa possibilidade de transferir o jogo e levaria o jogo, por exemplo, para Brasília. De acordo com o próprio diretor jurídico da CBF, a cidade já está mais acostumada a pagar altos valores para jogos que são realizados lá. E essa polêmica toda se deu em torno dos valores praticados aqui. Só para você ter uma ideia, o valor mais baixo do ingresso inteiro vendido aqui em Manaus é R$ 253. O valor numa cadeira semelhante lá em Fortaleza é R$ 70. Uma diferença de mais de 260%. E o comparativo que o Ministério Público fez foi justamente com a distância. A CBF diz que os custos para trazer um jogo desse para cá, para Manaus, seriam muito altos e justifica a distância. Só que essa delegação, a delegação brasileira, toda a equipe, a arbitragem, vai sair lá do Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro para cá e do Rio de Janeiro para Fortaleza, a diferença é de menos de 800 quilômetros. Então, de acordo com o Ministério Público, não justifica esse preço tão alto. O Ministério Público já conseguiu, além de suspender a venda de ingressos temporariamente, a numeração das cadeiras que não estavam numeradas, reduzir a taxa que estava sendo paga na internet, que existiam taxas de vários valores para você emitir o seu bilhete, agora ela ficou em R$ 16,50, e essa audiência conciliatória. E a CBF não confirma, mas já diz que está sendo analisado algumas situações, porque não tem como se adequar à exigência que o Ministério Público faz, que é a de redução linear de 60% de todos os preços dos ingressos para essa partida que estava prevista para acontecer aqui em Manaus no dia 6 de setembro. É Brasil e Colômbia pelas eliminatórias da Copa de 2018. Vamos mudar de assunto agora, Adriane. O IPAAN regulamenta cadastro de poços artesianos, já não é sem tempo. A gente sabe que a abertura irresponsável e irregular de poços artesianos é um perigo na cidade de Manaus, sobretudo aqui embaixo, no solo mesmo, que tem um lençol freático muito importante, é extremamente irrigado, e a gente sabe que toda vez que se abre um poço artesiano aí de maneira irresponsável, fora das normas, é uma ferida que se abre, que pode contaminar aí o solo, que pode contaminar a água, um problema ambiental, um problema de saúde pública também. Então, enfim, veio essa regulamentação. É isso, Adriane? É isso, e eles vão ter bastante trabalho, Daniela, porque a estimativa do próprio IPAAN é que hoje 80% dos poços artesianos na cidade estão irregulares. Tanto que, por dia, eles recebem cerca de 5 solicitações para se regularizar. E essa regularização, essa definição dessas regras, foi agora no dia 19 de julho, estão aguardando apenas a publicação no Diário Oficial, e determina, por exemplo, os critérios técnicos para você abrir um poço. E esses critérios vão desde encontrar uma empresa especializada que tenha documentação para abrir, levar primeiro uma solicitação ao IPAAN, pedindo para abrir o poço artesiano, vai fazer a escavação, depois tem que ir com um laudo técnico do responsável por essa escavação para comprovar toda a questão do lençol freático, a profundidade, se há risco de contaminação, avaliação de bactérias, do nível de água, né? Porque em algumas áreas da cidade o lençol freático ele é mais intenso do que em outras, o volume de água. Então todas essas avaliações técnicas têm que ser feitas, e isso não dá para ser feito pelaquela pessoa, um vizinho, um pedreiro que está ali por perto, que você contrata para fazer uma escavação, que é feita de qualquer forma, sem o conhecimento técnico devido, e pode causar vários problemas a curto e a longo prazo. Então, agora vai ficar bem mais criterioso. Qualquer pessoa que queira abrir um poço artesiano em casa
vai ter que se adequar a todas essas exigências e quem não fizer isso corre o risco de ser multado, inclusive pelo IPAAN, que é o responsável por conceder essa liberação e também fazer essa vistoria, Daniela. Hoje, a maioria dos postos na cidade foram feitos de qualquer forma e as pessoas que tentam vender casas, até mesmo em condomínios, enfrentam dificuldade, porque a documentação exigida para liberar o seu imóvel para um financiamento inclui o poço artesiano. Então, se você não tiver todas essas questões técnicas aí comprovadas no documento, você não vai conseguir vender a sua casa financiada, né? Vai ter mais dificuldade. A mesma coisa de quem constrói uma casa de qualquer jeito, sem um habite, sem um planejamento, aí também não consegue um financiamento. A mesma coisa se dá ao poço. E mesmo que você tenha feito a casa toda certinha, se o poço não tiver regularizado, você também não consegue abrir financiamento. Então, é um transtorno que você pode ter lá na frente também, um transtorno jurídico e um transtorno ao meio ambiente, um dano que pode ser muitas vezes irreparável, dependendo de onde foi escavado e do que acontecer por ali. Obrigada, Adriane Diniz, sempre ótimo conversar com você nas manhãs. A gente volta a se falar então amanhã. Ótima segunda para você e para os ouvintes da Rádio A Crítica. Até mais, Daniela. Tchau. E olha, você viu agora há pouco que a gente mostrou a simulação, né, de segurança. O Jornal A Crítica também trouxe na manchete a simulação na Ponta Negra como destaque. Nós mostramos aí essa ação para você de treinamento contra ataques terroristas. Parou lá a Ponta Negra, viu, gente? Teve muita gente reclamando, inclusive do trânsito. Foi feito justamente num domingo, que é uma época de muito movimento. Quem mora por lá recebe muitas visitas, as próprias pessoas circulando ali na Praia da Ponta Negra. Quem passou por lá disse que foi um engarrafamento terrível. Mas, enfim, a gente mostrou a simulação aí, deu tudo certo. Você pode conferir essa e outras notícias comprando o Jornal A Crítica nas bancas ou com o jornaleiro. Se preferir, pode também fazer a assinatura e receber o Jornal A Crítica na sua casa. Lembrando que, além do jornal, o assinante ganha o cartão A Crítica Prêmio. Esse aqui nas minhas mãos, esse aqui é meu, você pode ter o seu também. Com ele, os leitores assinantes têm acesso a descontos nos melhores estabelecimentos comerciais da nossa cidade, além de benefícios em eventos culturais. A assinatura pode ser feita pelo 3643-1010. E começa a corrida para a Prefeitura de Manaus nesse fim de semana. Pelo menos 2 legendas, que são cabeças de chapa, realizaram aí convenções. O PR, que já havia anunciado Marcelo Ramos e Wilson Lima como pré-candidatos a prefeito e vice, oficializou então as candidaturas. Já o PSB, que vem sozinho nessas eleições, homologou a candidatura do deputado estadual Serafim Correia e da professora Cristiane Balieiro. Vamos ver como é que foi. O Clube do Pará, na Cidade Nova, foi o local escolhido para a convenção de Marcelo Ramos, candidato a prefeito pelo PR. É a primeira vez que o ex-deputado e ex-vereador, de 42 anos, disputa um cargo majoritário. Marcelo propõe renovação na política. A juventude temperada pela experiência, a juventude que vai propor um projeto de mudança segura e transformadora, de quem sabe o que quer para o futuro da nossa cidade e de quem vai apontar um caminho que verdadeiramente vai melhorar a vida das pessoas. O vice na chapa, o jornalista Wilson Lima, explicou por que decidiu entrar para a política. Eu sempre na televisão encaminhei os problemas, fiz as denúncias e agora eu quero participar de um outro momento. Eu quero participar da solução desses problemas. Nós estamos vivendo um momento histórico e eu estou muito orgulhoso e muito feliz de estar fazendo parte desse momento. E eu tenho certeza que o ano de 2016 vai ser um ano marcado pelo início de uma nova geração de líderes. O senador Alfredo Nascimento, desde o lançamento da pré-candidatura, cumpre extensa agenda política em Manaus. Não é uma mudança por mudar, como a gente já teve experiência de mudar, que não adiantou nada. É mudar transformando. E isso só se faz unindo experiência com a juventude e a vontade de fazer que tem o Marcelo e o Wilson. A coligação Mudança para Transformar conta ainda com 4 partidos: PPS, PTdoB, PEN e PTC, que saem com chapas próprias para vereador. O PSB vem sozinho nessas eleições. O partido homologou no sábado o economista Serafim Correia e a professora Cristiane Balieiro como candidatos à prefeitura. Durante a convenção, o deputado estadual e ex-prefeito de Manaus falou que o principal objetivo da chapa é cuidar da cidade para tornar melhor a vida das pessoas. E destacou a saúde e a educação como prioridades. Cada aluno da rede municipal vai ter um tablet. Com isso, nós vamos modernizar a educação municipal. Todas as crianças da rede pública municipal passarão por exame de vista
Hoje, muitas crianças não conseguem aprender simplesmente porque elas não enxergam. A vice de Serafim, professora Cristiane Balheiro, até agora é a única mulher na disputa principal e diz que terá um olhar especial para elas. Embora eu seja professora, me preocupo também com a saúde da mulher. Vamos pensar muito sobre isso, sobre o fato dessa mulher ela ter um atendimento especializado, com mais cuidado. O prazo previsto em lei para as convenções partidárias encerra no dia 5 de agosto. Além de Serafim Correia e Marcelo Ramos, 5 pré-candidatos já marcaram data para oficializar as candidaturas. No próximo sábado, é a vez do deputado estadual pelo PT, José Ricardo, e do ex-deputado Chico Preto, do PMN. O ex-vereador Issa Abraão, do PDT, o deputado federal Silas Câmara, do PSD, e o atual prefeito, Arthur Neto, do PSDB, fazem a convenção no último dia do prazo. Agora eu tenho uma dica para você que já chegou na terceira idade, que está aí mais antenado no mundo virtual. A Secretaria de Segurança Pública está realizando um curso de inclusão digital, a famosa informática básica. O prazo de inscrição vai até o dia 29 desse mês e para falar sobre esse curso, eu converso agora com a Tamires Claire, não é isso? Tamires, bom dia. Como é que essas inscrições devem ser feitas e quantas vagas estão disponíveis? Bom dia, Daniela. Olha, é um curso gratuito, não tem que pagar nada. São 80 vagas disponíveis. São 2 turmas, então 40 alunos para cada turma. E as inscrições são feitas lá na Cidade Nova 2, no campus 2 do Instituto de Segurança Pública, que é a antiga Acadepol. É ali na Avenida Noel Nutos, número 300. Para você que ainda não sabe onde é ali próximo ao IML, não tem erro. O horário de funcionamento lá é das 8 horas da manhã até o meio-dia e aí depois de 2 horas da tarde até as 5 horas da tarde. Você que está interessado, anota aí direitinho o que você vai ter que levar. É o seu RG, o comprovante de residência, o comprovante de escolaridade e também uma foto 3x4. E como você estava dizendo, Daniela, é um curso voltado para aquelas pessoas da terceira idade, então para pessoas a partir de 50 anos, 60 anos, esse público que não tem tanta intimidade aí com esse mundo tecnológico. Então vão ser 2 módulos. No primeiro, os alunos eles vão passar por um curso para aprender aqueles programas básicos da internet, como o Word, né, para a gente escrever. E aí, no segundo módulo, eles já vão passar para a fase mais avançada e aí já vão aprender também como é que mexe na internet. E aí, se você ainda tiver alguma dúvida, é só ligar para o número 991690210 e é uma grande oportunidade para você aí que ainda não sabe mexer naquele computador meio velho que deixou ali, né? E aprender realmente a entrar de vez nesse mundo tecnológico. E volto com você no estúdio, Daniela. Obrigada, Tamires. Ótima oportunidade mesmo. Sempre é tempo de aprender, claro. Obrigada. Daqui a pouco eu volto a falar contigo. 6 horas e 40 minutos. Estamos de volta aqui no Manhã no Ar. Olha só, gente. O mês de julho está chegando ao fim e a partir dessa semana, muitas escolas iniciam o segundo semestre do ano letivo. Nós que somos pais sabemos que nessa época do ano, depois das férias, sempre é bem complicada, né? Principalmente para as crianças que precisam aí retomar a rotina da escola. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, é preciso ter cuidado com essa readaptação para que ela seja gradativa e não comprometa aí a saúde dos pequenos. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no Manhã no Ar a psicóloga Thaís Tapajós, com quem eu converso agora. Bom dia, Thaís, tudo bem? Muito obrigada por você estar aqui com a gente. De nada. Eu acho que um dos assuntos que mais preocupa os pais, sem dúvida nenhuma, é a hora de dormir. A gente sabe que durante as férias, cada vez as crianças dormem mais tarde, acordam mais tarde também. Esse relógio biológico fica completamente desregular, né? Fica fora de controle. Isso. O que fazer nessa volta às aulas? Deve começar um pouquinho antes, imagino eu, né? Para a criança não sentir aquele impacto, é isso? Isso, é importante que ela não tenha um impacto, né? Que pelo menos nas semanas antes de começar a aula, uma semana antes, já comece lentamente essa readaptação, porque é natural que nas férias eles fiquem livres, e é importante que eles fiquem livres também, porque a rotina já é bem puxada. E aí na última semana de férias, essa mãe já vai, ou pai, ou quem cuida da criança, já vai introduzindo aos poucos essa rotina, né? Em vez de dormir 10 horas da noite, já passa a dormir 9, tudo bem, já passa a dormir 9, em vez de acordar às 8, já
acorda às 7 horas, de uma forma gradativa para que não seja tão forte o impacto para a criança assim que ela volta às aulas, porque a consequência disso pode ser até ela rejeitar a escola. Agora, não é nem um pouquinho fácil, a gente sabe que as crianças têm aquela lábia, não, mãe, só um pouquinho, por que que eu vou dormir tão cedo, amanhã nem tenho aula. Como é que fazer aí para convencer os pequenos? Porque não é fácil, eles ainda estão de fato de férias, então querem dormir um pouquinho mais tarde. O segredo para isso é comunicação. Né? Precisa ter uma comunicação eficaz com esse filho, explicar para ele o porquê, não no dia, né? Mas assim, contar histórias antes, alguns dias antes, e aos poucos comunicando essa mudança de rotina que vai entrar de férias e daqui a pouquinho vai voltar. A comunicação é a chave. Uma comunicação eficaz, não é falar na hora que vai colocar na cama, mas é falar alguns dias antes, aproveitar o almoço, o café da manhã, os momentos que estão juntos brincando, para já ir colocando a criança nessa nova dinâmica, falando para ela o que vai acontecer. Então, comunicação eficaz é a palavra-chave. Vale, inclusive, acordar a criança, mesmo que ela necessariamente não tenha nada para fazer, não tenha escola. E isso tem que ser gradativo, 40 minutos, 30 minutos, ou também é um exagero? Sim, é indicado, pelo menos 3 dias antes. Nem que seja meia hora, um pouquinho, em vez de acordar 9, acorda 8h30, no outro dia acorda 8 horas, no outro dia acorda 7h30. E assim, a mãe pode até achar, é exagero, mas não é. Lembrando sempre que é para o bem da criança, né? Para que essa criança na segunda-feira vá disposta para a escola, né? Que ela entenda que é positivo ir para aquele lugar, porque se essa transição for muito forte, daqui a pouco ela pode até rejeitar ir para a escola. Então é interessante que o processo seja lento para que ela possa ir se adaptando. Uma outra dica de especialistas como você é tomar cuidado com determinados estímulos. Eu acho que, inclusive, é outra arte que a gente preparou. Que tipo de estímulos seriam esses? Pois é, como esse está muito claro aí, né? As 2 crianças na tela de computador, com certeza, pela fisionomia, deve ser um jogo bem agressivo. Né? Então, isso é um estímulo negativo, porque deixa a criança num estado de alerta, num estado que ela tem que jogar, neste caso, né? Ela tem que ganhar aquele jogo. Então, isso é bem ruim. É ideal que não aconteçam esses estímulos excessivos antes da volta às aulas, para que elas possam entrar neste momento de uma forma tranquila. A própria tela, né, do celular, da televisão, ela estimula, Até né? porque o celular, em geral, o smartphone é pequenininho e a criança precisa colocar bem na frente. E aí isso estimula e é bem ruim. É importante, então, assim, não é para impedir, mas é importante estipular um tempo de uso desses equipamentos, é isso? Exatamente. O ideal é não impedir, porque o que é proibido, né, levanta até muita suspeita. É permitir com o horário, né? Hoje você vai ficar 20 minutos ou 10 minutos. O ideal é que eles experimentem sim, mas com um tempo adequado para cada idade. Agora, é preciso também ocupar o tempo das crianças, né? Então, a dica é substituir por algo mais calmo, mais tranquilo, é isso? Exatamente. Troque as brincadeiras agitadas pelas mais calmas? Exatamente. A leitura de um livro com a mãe, ou um brinquedo educativo de montar, ou até um desenho, né? São atividades que a criança vai chegando à calma, né, vai se organizando internamente, emocionalmente, para passar para aquele momento de transição que é o sono ou a chegada da escola. Essa próxima dica vale não só para quem está voltando aí, para os filhos que estão voltando à aula, mas vale para qualquer criança, na verdade vale para todos nós, que é a alimentação adequada antes de dormir. Não deixar que a criança consuma um alimento que demore a ser digerido antes de ir dormir. Isso vale para todo mundo, na verdade, em qualquer época do ano, né? Exatamente, vale para todos nós, né? O cuidado com a alimentação, porque às vezes isso não é levado em consideração. E há uma grande influência, sim, por conta das químicas, né, de toda a condição cerebral daquela criança, há influência, sim. A gente preparou uma outra arte, que é a criança com ansiedade de separação dos pais, né? Que elas precisam de atenção especial. Existe um convívio muito grande na época das férias, intenso, ainda que muitos pais continuem trabalhando, mas a criança está ali sempre aguardando todas aquelas aulas particulares, inclusive, esporte, normalmente entram em recesso, a criança passa a conviver mais com o pai e a mãe, mesmo aqueles que trabalham. Tem também a possibilidade, sempre tem, né, de viagem de férias, aí a convivência é 24 horas por dia. Como é que a criança faz aí para desgrudar também, porque cada um volta a ter sua atividade? Exatamente. E a mãe acha que não, o pai acha que não, que é tolice, mas não é. Existe essa ansiedade de separação mesmo, né? As crianças ficam muito próximas e de repente tem que se distanciar por aquele longo período de tempo, porque estuda, ou então porque a mãe vai ao trabalho. Então tem que ter cuidado, tem que, né, neste momento que estão juntos, dá muito amor, dá muita segurança,
segurar muito no colo, brincar junto, para que ela não venha ter essa ansiedade de separação e ela se sinta segura quando for ter que voltar para as suas atividades diárias e ficar muito tempo longe dos pais. Então, assim, mesmo é o amor, né? Dá muito amor para esse filho, para que ele se sinta segura e essa ansiedade de separação ela seja diminuída. Porque não tem jeito, gente. Agora, fim de julho, as crianças que ainda assistem a gente, se alguém já começou a praticar essas dicas e acordar o filho um pouquinho mais cedo, mesmo sem ele ter que ir para aula, tá assistindo a gente. E aí não tem jeito, viu? Tem que voltar à rotina. É assim que funciona a vida e a gente vai tocando da melhor maneira possível. Né? Eu conversei com a Thaís Tapajós, ela é psicóloga, especialista em psicologia infantil. Muito obrigada por esse bate-papo. De nada. Até a próxima, Thaís. Obrigada. Vamos mudar de assunto. A polícia apreendeu ontem um grupo de adolescentes suspeitos de estarem praticando arrastões no calçadão da praia da Ponta Negra. Os jovens foram reconhecidos por pessoas que teriam sido assaltadas por eles. Olha só, o Márcio Azevedo, que tem mais detalhes pra gente dessa história, eu falo com ele agora novamente ao vivo. Márcio, como é que esses jovens agiam e para onde eles foram levados? Olha, Dani, os jovens que foram detidos e encaminhados à Delegacia de Apuração de Atos Infracionais, a ADAI, vieram, segundo a polícia, aqui para Ponta Negra ainda na noite de sábado, né? Eles são da área do Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Vieram para cá, passaram a noite bebendo, consumindo entorpecente. E na manhã de ontem, né, aqui o calçadão movimentado, ontem teve uma corrida aqui na área da Ponta Negra, eles aproveitaram esse movimento e começaram a encostar nas pessoas nas paradas, pessoas que faziam corridas ou caminhada e faziam o assalto, né, ameaçavam e acabavam e tomavam os celulares. Só que as pessoas começaram a avisar a polícia, né? Aqui existe um pelotãozinho, um destacamento da Polícia Militar lá no início da Ponta Negra, ali próximo à entrada do hotel, de um hotel que existe ali. E aí avisaram a polícia, a PM, a 19ª SICOM, que atua aqui na área, rapidamente fez o cerco e conseguiu deter primeiramente 7 jovens. Ao todo foram 12. Primeiramente deteve 7 jovens, entre eles 2 adolescentes, uma de 14 e uma de 17 anos. Ao pegar esses jovens e levarem à presença das vítimas, eles foram reconhecidos. Porém, começaram a revistar e não acharam os pertences. Aí a polícia teve aquele insight, aquela ideia de chamar uma policial militar feminina para fazer uma revista íntima nas adolescentes. E, por incrível que pareça, um desses celulares estava escondido na genitália da adolescente de 14 anos. A PM recuperou esse telefone, apresentou ao proprietário, que realmente confirmou ser dele, e aí pegou, primeiramente, os 7, perguntaram. Aí as vítimas disseram que haviam mais adolescentes, os adolescentes acabaram indicando onde os colegas estavam, e a polícia acabou detendo todo mundo, recuperando outros celulares, e aí encaminhou esses jovens até a Delegacia de Apuração em Atos Infracionais. Foi feito todo um procedimento lá, os pais foram chamados, e aí ficou a cargo do Ministério Público decidir se eles iam ficar já detidos para as medidas socioeducativas ou se seriam encaminhados à responsabilidade dos pais para voltar para suas casas, para responder por esses atos infracionais em casas. Essa parte ainda não foi informado, isso foi decidido ontem na delegacia, mas muito provavelmente, Dani, como funciona? Se esse adolescente nunca deu uma entrada, nunca teve passagem lá pela Delegacia de Atos Infracionais, muito provavelmente o Ministério Público ele costuma deixar esse jovem cumprir esse ato infracional, essa medida que vai ser tomada na delegacia, em casa, nos convívios dos pais. E aí o pai passa a ser o responsável pelo ato desse jovem durante esse cumprimento da pena. Geralmente só quando um crime é muito mais grave ou esse jovem já tem passagem, que essa medida de restrição de liberdade que é cumprida. E ele fica detido lá na unidade prisional e depois é encaminhado ou para Dagmar Feitosa, né, ou para uma outra unidade socioeducativa de reabilitação para esses jovens. Mas nesse caso provavelmente vão ficar na responsabilidade dos pais, vão voltar. O susto foi para quem estava aqui na Ponta Negra, frequentando normalmente e é surpreendido por esse grupo de adolescentes, como eu falei, alguns aí sob efeito de bebidas alcoólicas e também sob efeito de entorpecente. Os pais precisam ter mais cuidado, mais atenção com seus filhos e procurar saber onde eles estão e o que estão fazendo, não para que esse tipo de situação não aconteça. Os jovens foram detidos, mas, quiçá, poderiam ter acontecido algo mais grave se uma dessas pessoas tivesse reagido aí e agredido um desses jovens. Obrigada, Márcio Azevedo, pelas informações. Daqui a pouco a gente se fala de outro ponto da cidade, com outro assunto. Até mais. Olha, são 6h51. Para você que está chegando agora aqui no Manhã no Ar, muito bem-vindo. A gente vai resumir para você o que já foi notícia até agora no programa.
Trio é preso em flagrante após assaltar uma agência dos Correios no conjunto Manoa, zona norte da cidade. Na ação, houve troca de tiros e um dos bandidos foi baleado. Caixa eletrônico de uma agência da Caixa Econômica Federal é arrombado na madrugada do último sábado no bairro Japim. A ação foi realizada por 3 homens que usaram serras e maçaricos para acessar a parte interior dos equipamentos. A quantia levada não foi divulgada e os bandidos fugiram a pé. A Polícia Federal investiga o caso. Um homem morreu enquanto tentava assaltar uma padaria na rua Alexandre Magno, conjunto Shangri-La. Segundo a polícia, durante a tentativa, uma pessoa que passava pelo local percebeu a ação e tentou prender o assaltante. Houve troca de tiros e o bandido foi atingido. A polícia ainda não identificou nem a vítima e nem o autor dos disparos. Moradores do Campos Sales, na zona norte da cidade, denunciam 2 empresas que fabricam asfalto. De acordo com eles, a fumaça que sai das fábricas toma conta do local nos fins de tarde. Órgãos municipais, estaduais e federais realizam simulados de segurança para as Olimpíadas. Dessa vez, a ação foi feita na Ponta Negra. Na ação, autoridades testaram o núcleo de proteção, de delegação e a central de escolta durante um possível ataque terrorista. Agora uma dica para você, atenção, hein? As óticas Oftalnorte advertem: óculos é coisa séria. Cuidado com as falsas propagandas. Compre aí o seu óculos, onde tem tradição e seriedade. Lá você confere uma grande variedade de armação e óculos de sol. É só fazer uma visita e aproveitar as promoções. Nas óticas Oftalnorte, o desconto é real. Pague nos cartões de crédito em 10 vezes com 10% de desconto ou em 6 vezes com 15% de desconto, à vista com 20% no crediário em 6 vezes, sem juros e sem entrada. Óticas Oftalnorte, de olho em você e na saúde dos seus olhos. E a gente volta a falar então de oportunidades de crescimento profissional e financeiro. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM, abriu inscrições para mais de 1.000 vagas em cursos de qualificação profissional e informática. A Tamires é quem traz mais informações sobre esse serviço pra gente. Eu volto então a falar com ela ao vivo, não é isso, Tamires? Que tipo de cursos são esses e como vai funcionar a distribuição de vagas? Oi, Daniela. Olha, as inscrições são feitas só pela internet. E anota o endereço aí, é www.cetam.am.gov.br. Você faz as suas inscrições entre as 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde lá pela internet. E eu já deixo a dica para não deixar para a última hora. Apesar de as inscrições irem até o dia 28 de julho, eles vão encerrar as inscrições caso as 1.179 vagas que você disse que estão disponíveis forem preenchidas. Então não deixa para a última hora. E ao todo são 37 cursos, e aí tem curso, por exemplo, de procedimentos de massagem terapêutica, de massagem relaxante, barbeiro, fotografia, maquiagem. Um curso que, na minha opinião, também é muito importante para todas as áreas, que é o curso de Libras, que é o curso para se comunicar com o povo surdo. E olha, só tem que ter mais de 18 anos para participar, exceto do curso de informática, que aí precisa ter 14 anos e está cursando pelo menos o 9º ano do ensino fundamental. E olha, as aulas vão começar no dia 15 de agosto, mas as entregas de documento vão ser entre os dias 3 e 4 de agosto, lá na Escola de Educação Profissional Padre Estelio Dalisson, que fica na Rua Emília, lá no bairro São Jorge. Então é uma oportunidade aí para você que tem interesse de complementar a renda e ter um curso extra aí no seu currículo. Volto com você, Daniela. Obrigada, Tamires, pelas informações. Até mais. 7 horas e ponto, voltamos aqui ao vivo com Manhã no Ar e vamos direto para o RC Cop, que já sobrevoa a cidade de Manaus. Adeilson Buquerque tem informações sobre um acidente que aconteceu agora há pouco, não é isso, Adeilson? Qual é a situação por aí? Onde é que a gente está, hein? Oi. Bom dia para todo mundo que acompanha Manhã no Ar. Nós estamos aqui na Desembargador João Machado, a popular estrada dos franceses. Nós estamos acompanhando, Dani, a segunda situação desta manhã de segunda-feira. Uma viatura da Polícia Militar está capotada neste momento, bem aqui no finalzinho da Desembargador João Machado, em direção a Constantino Neri. Nós observamos que deve ser um policial militar, 2 policiais militares que estão ali nas ferragens. Existe uma preocupação por parte
dos profissionais do Corpo de Bombeiros. 2 viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas, inclusive uma das viaturas, aquela que está ali na frente, já está com a parte de trás aberta, a maca já desceu, esperando exatamente aqueles que estão nas ferragens serem colocados dentro, sobre ali, terem no local. O sinal do Adeilson falhou, mas a gente está mostrando imagens da Estrada dos Franceses, onde há uma viatura da Polícia Militar capotada, algumas pessoas, provavelmente 2 policiais militares presos nas ferragens desse momento, bastante ambulâncias do SAMU, a área está isolada. Eu não consigo ver, eu acho que o Adeilson me ouve nesse momento, eu não consigo saber em que sentido é, Adeilson. É no sentido bairro-centro ou centro-bairro? É no sentido Constantino Neri. Essa viatura possivelmente estava vindo de dentro aqui do bairro da Paz, de dentro também ali do Alvorada, em direção a Torquato Tapajós, em direção aqui à rodoviária. E ele deve ter capotado aí, devia estar realizando alguma ação e, consequentemente, acabou capotando bem aqui na Estrada dos Franceses. O acidente aconteceu no sentido Estrada dos Franceses, Torquato Tapajós. Estava saindo em direção a Constantino Neri quando aconteceu o capotamento. Um capotamento aparentemente bastante sério, situação delicada, até porque foram acionados 2 ambulâncias do Corpo de Bombeiros que estão ali em primeiro atendimento e 2 viaturas também, 2 ambulâncias do SAMU. Existe uma preocupação por parte dos socorristas do SAMU e também dos profissionais do Corpo de Bombeiros. Apesar de a colisão, Dani, ter acontecido, este capotamento ter acontecido no Torquato Tapajós, no sentido bairro-centro, mas o trânsito é obstruído no sentido centro-bairro. Para quem sai, por exemplo, da Torquato Tapajós, dobra, entra aqui para a Estrada dos Franceses em direção ao Alvorada, bairro da Paz, vai encontrar essa lentidão. No sentido inverso, não tem trânsito lento neste momento, até porque está acontecendo um contrafluxo bem no ponto onde aconteceu o capotamento, quase próximo aqui a alguns metros já da Torquato Tapajós, já próximo da Constantino Neri. Dani. O que acontece é o seguinte, uma pista inteira da Estrada dos Franceses, que já é na verdade tem o nome de estrada, na verdade é uma avenida e é muito estreita. Então, a pista inteira, né, de quem vai do bairro para o centro, ou no sentido bairro Constantino Neri, ela está nesse momento obstruída. Então, existem agentes fazendo em escala. Então, para o trânsito completamente de um lado, consegue escoar do outro e assim vai sucessivamente, né? Uma das pistas está completamente bloqueada. E é claro que isso causa uma retenção. Pelo horário, inclusive, nem é tão grande o engarrafamento para um acidente desse tamanho numa rua tão estreita, né, Adeilson? Exato, Dani. Inclusive, é mais ou menos uns 150 a 200 metros onde aconteceu o capotamento, próximo aqui da Constantino Neri, próximo da Torquato Tapajós. O movimento, por enquanto, não é tão intenso, principalmente para quem sai de dentro aqui do Alvorada, quem sai do bairro da Paz, em direção a Constantino Neri. Pouco mais intenso para quem vem da Torquato Tapajós, ou então para quem vem também ali da Maripiranga Monteiro, que passa por trás da rodoviária e converge entrando aqui para a Estrada dos Franceses em direção ao bairro da Paz. O que a gente pede neste momento, para quem está na Rádio Acrítica FM, já que nós estamos simultaneamente, também para quem mora aqui nas adjacências, nas cercanias aqui deste ponto da Estrada dos Franceses, é bom evitar este trecho aqui nas proximidades da Constantino Neri, principalmente para quem sai da Torquato Tapajós em direção ao bairro da Paz, em direção ao Alvorada. E quem vem, por exemplo, do Alvorada, é melhor ir por dentro mesmo do Alvorada para tentar acessar lá a Pedro Teixeira, para evitar exatamente o tumulto, até porque a via aqui Constantino Neri está obstruída, como Alex Gomes mostra neste momento. O atendimento continua realizado pelos profissionais do SAMU e uma via está obstruída. A via que dá acesso para dentro do bairro aqui, Alvorada, bairro da Paz, é que está
fluxo bastante intenso que está funcionando neste momento. Mas os agentes do Manaus Trans estão no local, mas é bom evitar o condutor que normalmente passaria por este trecho aqui na Estrada dos Franceses. Adeilson, então vamos fazer o seguinte, enquanto a nossa produção entra em contato aí com o SAMU, com o Corpo de Bombeiros, para saber a situação dessas duas pessoas que ainda estão nesse momento aí na viatura, vamos seguir aí com outras informações do RC Coop. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre o estado de saúde, inclusive os motivos que levaram a esse capotamento agora na manhã de segunda-feira, o segundo, por sinal, né? Eu conversei com a Adriane na rádio, já houve um capotamento aqui na Efigênio Salles, agora o segundo na manhã de hoje na Estrada dos Franceses. Vamos aproveitar, Adeilson, então, falar agora sobre tempo e trânsito. A gente consegue falar um pouquinho sobre tempo agora, Adeilson? Podemos sim, Dani. Então diga lá. Alex Gomes já aponta ali para o horizonte, aponta para a zona leste da capital do Amazonas. Temperatura média para hoje de 25 graus, sensação térmica de 26, possibilidade de chover é de 2%. A máxima do dia deve alcançar 33 graus e o pôr do sol está previsto para as 6 horas e 5 minutos. Ou seja, Daniela Sayag, apenas 2% de possibilidade de chover, devemos ter um sol para cada amazonense. Olha, às vezes tem 10% de chuva, você diz assim, não, mas outros tinha 10%, choveu, hoje vai chover também. Agora não é possível, hein, Adeilson? 2% de possibilidade de chover é um chuvisco localizado provavelmente lá em cima da Adolfo Duque, ninguém vai nem sentir cosquinha, hein? É verdade. Ou então, aquele chuvisco que corriqueiramente acontece sobre o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, né? Então, realmente, se essa previsão aqui de 2% ela acontecer, ninguém vai sentir. Muito ao contrário, né, Dani, da semana passada, que nós tivemos chuvas torrenciais, principalmente nas primeiras horas do dia. E no final de semana nós tivemos alguns pontos, né, localizados de chuva, mas pelo que tudo indica, vamos ter uma semana totalmente diferente da semana que passou. 7 horas e 8 minutos. Obrigada por enquanto, Adeilson. Daqui a pouco eu volto com você, então. Daí mesmo, né, a gente continua cobrindo aí o acidente que aconteceu agora há pouco na Estrada dos Franceses ou de outro ponto da cidade com informações de trânsito. Até já, Adeilson. A Prefeitura de Manaus prorrogou para o dia 4 de agosto as inscrições do programa Bolsa Educação. Vão até dia 4 de agosto. Esse programa concede 50% do valor da mensalidade em instituições particulares. Uma boa oportunidade, a gente sabe, de custear os estudos para a família de baixa renda. Eu volto a falar então com a Tamires Claire. Não é isso, Tamires? Muita gente não conhece esse programa. Quem pode ser atendido e quantas vagas estão disponíveis? Oi, Daniela, são 7 mil bolsas no total. E esse é um programa, para quem não conhece, é um programa que ajuda pessoas de baixa renda a custear o próprio estudo ou o estudo dos filhos. São para famílias que têm a renda familiar até 3 salários mínimos. Então, e também abrange todos os níveis de ensino, desde a educação básica, que vai desde a creche até o ensino médio, e aí também pode a graduação, pós-graduação, cursos de idiomas, que é muito importante, também cursos livres. E como eu disse, o requisito é ter uma renda familiar até 3 salários mínimos. E para fazer a inscrição, você pode fazer de 2 maneiras. Você pode fazer pela internet, pelo site www.educações.com.br, sem o cedilha, sem o tio do jeitinho que está aí na sua tela. E você pode também fazer direto lá na sede do Bolsa Educações, que é lá na Rua Ramos Ferreira, número 664A, lá no centro. Então é realmente uma boa oportunidade para você. E se você tiver algum tipo de dúvida, é só você entrar em contato pelos números 3347 1865, 99292 9700, 98153 5885 e também pelo WhatsApp 99310 7959. Então, é uma oportunidade aí para você que também já parou de estudar por questões financeiras. Então, são alunos que já começaram e trancaram a matrícula e também até para aqueles estudantes que nem fizeram a matrícula nessas instituições. Ao todo, são 26 instituições parceiras participando desse programa. Daniela. Obrigada, Tamires, pelas informações. Sem dúvida nenhuma, muita gente vai poder
usar e concluir os estudos ou começar a estudar. A gente sabe que muita gente precisa realmente dessa força no início da sua carreira profissional. Aí as informações da Tamires para você. E olha, agora há pouco a gente mostrou, através do RC Cop, um acidente que aconteceu ali na Desembargador João Machado, conhecida como Estrada dos Franceses. Existe uma viatura capotada nesse momento. Algumas pessoas estariam presas nas ferragens. E agora foi confirmado há pouco pela nossa produção que uma pessoa ainda estava ali embaixo do carro, que está capotado, como eu falei. Essa pessoa já foi retirada, teve escoriações leves, está sendo nesse momento atendida pelo SAMU, é um policial militar, e a gente ainda aguarda alguma explicação o que aconteceu para a viatura ficar assim com os pneus para cima. A gente sabe que normalmente quando há capotamento é sinônimo de alta velocidade, e a gente espera realmente que todas as pessoas que estavam envolvidas nesse acidente, inclusive essa pessoa que foi a última a sair ali presa nas ferragens, se recupere muito bem, porque agora a gente vai continuar com o RC Cop, mas ele está em outro ponto da cidade, não é isso? Adeilson Albuquerque, é com ele que a gente fala agora. A gente já deu as informações ali das pessoas do SAMU, Adeilson. Agora eu quero falar com você sobre trânsito. Onde é que a gente está agora? Nós estamos aqui na Pedro Teixeira, Dani. Próximo aqui à praça de alimentação do Dom Pedro. Trânsito completamente parado, principalmente para quem segue em direção ali a Constantino Neri, devido a uma colisão que aconteceu logo cedo, que inclusive ainda observamos ali o carro, a moto e o ônibus. Alex Gomes fecha aí, ó, bem em frente aqui, quase a Vila Olímpica, a Fundação de Medicina Tropical também, ali envolvendo essa colisão, um motociclista, um carro de passeio e um ônibus do transporte coletivo. Tá aí, ó, os três. Inclusive, ainda existem agentes do Manaus Trans no ponto. Quem sai neste momento aqui da Amazônia em direção ao Dom Pedro vai encontrar um trânsito lento, até porque a colisão envolvendo esses três veículos, moto, carro e ônibus, foi na faixa da direita, que dá acesso aqui para o Dom Pedro. E também para quem vem do Dom Pedro em direção a Constantino Neri, ou seja, a saída para quem mora no Dom Pedro, quem mora ali no bairro Ponta Negra, evite a Pedro Teixeira. A melhor opção é o condutor seguir ali por dentro da Bola das Letras, passando, Dani, pela Paxiúba, pegando a Bola das Letras para pegar Darcy Vargas. Por lá o trânsito está bem melhor, fluindo, se a gente comparar com a situação aqui da Pedro Teixeira. O que a gente está vendo é bem em frente ao Hospital de Medicina Tropical, não é isso? Aconteceu bem pertinho, inclusive, da faixa, não é isso? A gente está com o sinal falhando nesse momento. A gente está com mais um acidente, o terceiro acidente registrado nessa madrugada e no iniciozinho da manhã, bem pertinho da faixa da travessia de pedestres, aqui na Pedro Teixeira, em frente ao Hospital de Medicina Tropical. Não é isso, Adeilson? Um ônibus, um carro e uma moto envolvidos. Exato, bem em frente à Fundação de Medicina Tropical, antes da faixa de pedestres, próximo aqui à Vila Olímpica, envolvendo este ônibus de transporte coletivo, um ônibus convencional, um motociclista e um carro de passeio. Agentes do Manaus Trans estão no local. O condutor que puder evitar, é bom que o faça neste momento a Pedro Teixeira, porque nos dois sentidos, centro-bairro, bairro-centro, em frente à Fundação de Medicina Tropical, em frente também à Vila Olímpica de Manaus, o trânsito é completamente parado neste momento. Mais uma vez reitero, Dani, para quem sai da Ponta Negra, quem mora também aqui nas proximidades da praça de alimentação, a melhor opção é seguir ali pela Paxiúba, que dá acesso à Bola das Letras, depois seguir pela Jacira Reis até o Mário Pinto, pegando a Darcy Vargas ou então a Constantino Neri. Por lá é bem melhor do que o condutor enfrentar esse trânsito completamente parado aqui em frente à Fundação de Medicina Tropical. Os envolvidos aqui na situação, no fato, já foram recolhidos, levados, atendidos pelos agentes do SAMU. Mas os carros, principalmente a moto, o carro e o ônibus, continuam obstruindo a via que dá acesso aqui. Obrigada, Adeilson Albuquerque, pelas informações. Então, evite a Pedro Teixeira, evite também a Estrada dos Franceses. A gente recebeu agora a informação que teria um outro acidente também no bairro Alvorada. O Adeilson está indo lá conferir, daqui a pouco mostra pra gente. E a
a gente vai conhecer agora 2 histórias de mulheres que optaram por trabalhar em casa e já colhem aí os frutos desse empreendimento. Caroline e Vanice determinaram os horários, o fluxo de produção, entregas, mas se tem uma coisa que não tem como controlar é o carinho e o cuidado com os filhos presentes ali no ambiente de trabalho. A reportagem do José Augusto Souza e do Mauro Moraes. Vamos ver. 9 da manhã, hora de deixar o Caio e ir para o trabalho. O ateliê da Caroline fica dentro de casa. Ela sempre teve o dom para artesanato. 5 anos atrás, decidiu deixar o emprego no escritório de arquitetura para ter tempo de cuidar do filho que ela ainda estava planejando. Aí eu pensei assim, bom, já que todo mundo sempre disse para eu investir na minha carreira de artesanato e criações artísticas, eu disse, bom, eu vou tentar. Se der certo, daqui a 1 ano eu tento engravidar. Os brinquedos e enfeites infantis deram tão certo que até na semana do parto ela teve encomendas para entregar e não parou mais. Caroline perdeu o ticket de refeição e o salário fixo do emprego formal, mas ganhou outros benefícios trabalhistas como créditos ilimitados de carinho do filho. Ai, mais um beijo grande na sua mão. Trabalhar em casa tem sido um bom negócio para você? Tem. Porque eu não preciso me preocupar com que meu filho tá, se ele tá bem. E eu tenho conseguido trabalhar, o que é o principal, né? Assim, tem dado um retorno bem legal. Enquanto isso, Vanice segue para mais uma entrega. Não importa a distância nem o calor, vale tudo para agradar as clientes. Ela também trabalha em casa, transforma as sandálias em peças customizadas. Com o dinheiro, construiu uma casa e sustenta a filha. Vi uma revista muito antiga e fui aprimorando com o tempo. Desde meus 15 anos só trabalhei assim. As sandálias custam entre R$25 e R$50. Além de uma fonte de renda, o negócio deu a Vanice a certeza de que toda a crise se vence com trabalho. E para essas mulheres não existem desculpas para deixar de ganhar dinheiro. Que a pessoa, quando ela tem interesse em trabalhar mesmo, ela procura o que fazer para trabalhar. Clientes vêm aqui em casa, eu vendo pela internet, faz depósito em banco, então assim, eu posso dizer que não sair de casa não é desculpa para ganhar dinheiro, eu não saio de casa. E agora a gente confere as vagas que estão disponíveis no Cine Amazonas nessa segunda-feira. Enfermeiro, 10 vagas. É necessário ter ensino superior completo, 6 meses de experiência comprovados na carteira. É imprescindível experiência em UTI neonatal e pediátrica, enfermaria e esterilização. Técnico de enfermagem, 10 vagas. É necessário ter ensino médio completo, 6 meses de experiências comprovados em carteira, além de possuir carteira do Corém atualizada. Vendedor externo, 2 vagas. É necessário ter ensino superior completo ou estar cursando nas áreas de marketing, administração ou economia, além de carteira de habilitação categoria B. Auxiliar de limpeza, 10 vagas. É necessário ter ensino fundamental completo e 6 meses de experiência comprovados em carteira. Jardineiro, 3 vagas. É necessário ter ensino fundamental completo, 6 meses de experiência comprovados em carteira e disponibilidade de horário. Essas e outras oportunidades você pode conferir no Cine Amazonas, que fica ali na Avenida Joaquim Nabuco, número 878, no centro da cidade. O horário de atendimento é de 7 da manhã, já começou, portanto, são 7h20, a 1 hora da tarde. Daqui a pouco a gente continua falando aí sobre esse assunto, há mudanças no Cine Manaus, que a gente mostra para você que está à procura de emprego ou conhece alguém que está à procura de emprego. Já já a gente continua falando aí de empregos na cidade de Manaus, porque agora a gente vai voltar lá para cima com o RC Cópias. Eu falei agora há pouco que existia possivelmente um acidente no Alvorada. O helicóptero, o RC Cop, já está sobrevoando essa área. Eu volto a falar então com Adeilson Buquerque. Mais um acidente então, 4º acidente nessa manhã, nessa madrugada, Adeilson. Exatamente, Dani. Nós estamos sobrevoando aqui, ó, Rua 5. Oeste da capital. A gente está com o sinal falhando, mas o Adeilson está na Rua 5, no bairro Alvorada. Agora sim, Adeilson, a gente continua com você, ouvindo você. A colisão foi entre um ônibus e um carro, é isso?
Exato, mais um ônibus e um carro. Ali na Pedro Teixeira tivemos aquele ônibus, carro de passeio e o motociclista. Aqui na Rua 5 do Alvorada, neste cruzamento, é um ônibus do transporte coletivo e um carro de passeio. O ônibus está ali está atrás, o carro está na frente, Dani. Parece que o carro tentou cortar a frente do ônibus e o ônibus acabou acertando ali a lateral deste carro que está aqui na Rua 5, no sentido aqui para dentro do bairro Alvorada. O trânsito por aqui não é tão intenso, até porque é no interior do Alvorada. Mas agora há pouco o motorista do carro de passeio foi atendido pelos profissionais do SAMU, pelos socorristas e já foi levado daqui para o pronto-socorro mais próximo. Ou seja, os socorristas do SAMU tendo muito trabalho na manhã dela. A gente já encontra aqui de 5, Dani. E o carro completamente atravessado aí na Rua 5. O que será que pode ter acontecido, hein? A gente vê que o carro está absolutamente de lado, a gente não sabe se houve uma colisão e acabou que ele virou, né? Uma colisão antes, e ele virou e ficou nessa posição, acabou batendo no ônibus. Ninguém sabe se tentou, por algum motivo, fazer a curva nessa rua tão estreita e aí o ônibus não conseguiu frear a tempo. Colisão muito estranha, né, Deilson? Atravessado na pista? Muito estranho, até porque, Dani, aqui o condutor tem que considerar no máximo 40 km por hora, porque é no interior aqui do bairro, né, do bairro Alvorada. E aqui também, nesta pista, tudo bem que é uma das pistas principais, ruas principais aqui do Alvorada, que é a Rua 5, muito conhecida, que dá acesso, inclusive, ali para a Avenida Dom Pedro, que dá acesso também para Pedro Teixeira, mas tá aí, o Alex, inclusive, mostrando ali naquela bifurcação, é onde fica também a base do SAMU, do lado esquerdo ali, ó. Então nessa bifurcação é uma rua principal aqui do Alvorada, mas é no interior do bairro, né? Infelizmente, quando aí, pelo que nós estamos observando, está falhando bastante o sinal, Adeilson, mas a gente já entendeu a informação, né? Não tem tanto trânsito assim por conta de ser uma rua, não uma das ruas principais. É uma rua interna aí do Alvorada e esse acidente fica bem perto do Hip Hop. Eu acho que eu sei qual é essa rua. Fica ali bem perto do Hip Hop e lógico que pelo horário, isso aí são 7 horas e 23 minutos, causa algum transtorno, mas não é uma rua também de grande movimento aí do Alvorada e por conta disso a repercussão no trânsito não é tão grande assim. Os socorristas do SAMU, como você disse, trabalharam muito, estão trabalhando ainda muito na manhã dessa segunda-feira. E o nosso piloto também, né? Porque correu de um lado para o outro da cidade com tantos acidentes aí que, infelizmente, a gente teve que cobrir. A gente queria que não tivesse acontecido, lógico. Mas vocês, de uma maneira muito rápida, mostraram aí da cidade, correram aí pela cidade e mostraram para a gente, principalmente, os pontos de desvio, né? Onde não entrar nesses engarrafamentos causados pelos acidentes de trânsito. Obrigada, Deilson Albuquerque, pela participação hoje aqui no Manhã no Ar. Até a próxima, Deilson. Nossa equipe. Até amanhã, Dani. Tchau, tchau. Agora a gente conversa com Márcio Paz Barreto, direto do estúdio da Rádio Acrítica FM. Ele também está ao vivo na 93.1 e conversa com a gente agora ao vivo no Manhã no Ar. Não é isso, Márcio? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Daniela. Tudo bem? Você tem informações atualizadas da prisão daquele suposto terrorista, né? A operação Hashtag. Qual é a informação que você tem, Márcio? Sim, Daniela. É o mecânico Leonde El Cadré de Melo. Ele é o último foragido, seria o último foragido da operação Hashtag. Ele foi preso nesse domingo em Comodoro, a 600 quilômetros de Cuiabá, em Mato Grosso. Ele deve ser levado para o presídio, né, federal de Campo Grande, onde é um presídio de alta de segurança máxima. No local já estão presos aí 11 pessoas, né, suspeitas de planejar ataques terroristas nas Olimpíadas de 2016, que vai acontecer no Rio de Janeiro. Leonde foi preso pela polícia militar por volta de 7h30 da noite de domingo, após ser reconhecido na rodoviária por fotos que foram divulgadas pela imprensa. Essa denúncia, Daniela, dizia que um homem estava tentando comprar uma passagem sem documentos. Os policiais chegaram até o local e reconheceram e deram voz de prisão a esse suspeito. Ele foi levado para a delegacia para prestar depoimento. Aí a gente lembra que na última sexta-feira, né, o penúltimo foragido, Valdir Pereira da Rocha, identificado por esse nome, se entregou à Polícia Federal na cidade de Vila Bela, na Santíssima Trindade, também a 500 quilômetros de Cuiabá. Todos os presos
na ação estão no Presídio Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. A unidade é de segurança máxima, como eu falei anteriormente, e recebe presos de alta periculosidade. Essa operação Hashtag foi deflagrada pela Polícia Federal, foi lançada na semana passada, né, resultando na prisão de 10 pessoas em 7 estados, informou o Ministério da Justiça. Inclusive aqui em Manaus também foi preso um desses suspeitos, né? Foram as primeiras prisões do Brasil com base nessa recente lei, a lei antiterrorista, sancionada pela presidente afastada Dilma Rousseff, né? Também foram as primeiras detenções por suspeita de ligações com o grupo terrorista do Estado Islâmico, né? Que atua no Oriente Médio, mas tem cometido atentados em várias partes do mundo. Além dessas prisões, foram cumpridos ainda 19 mandados de busca e apreensão em 10 estados, como eu falei, foi São Paulo, Goiás, aqui no Amazonas, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Paraná, Ceará, Minas Gerais e Mato Grosso. Houve ainda 2 conduções coercitivas que foram em São Paulo e em Minas Gerais. Portanto, há toda uma mobilização do Ministério da Justiça em vários estados brasileiros, principalmente nos estados que vão sediar os Jogos das Olimpíadas Rio 2016. Se a história é meio mal contada, a gente espera realmente, né, que sejam esclarecidos esses pontos e que, de fato, se essas pessoas tinham algum risco, é uma situação, é uma denúncia, né, seríssima. A gente sabe que o Brasil é um país pacífico, por outro lado, a gente sabe também que as Olimpíadas que nós vamos sediar chama a atenção do mundo todo. A gente vive um momento de instabilidade em relação ao terrorismo no mundo, e não por ser Brasil, mas por ser sede de uma Olimpíada, seja o país que fosse, lógico que corre esse risco. Se essas pessoas de fato queriam fazer o mal a outras pessoas, graças a Deus que a polícia conseguiu prendê-las a tempo e que a história seja bem esclarecida, né? Que não tenha ficado aí ninguém de fora e que a gente tenha aí a cobertura dos Jogos Olímpicos tranquila. Ninguém quer nenhum noticiário como esse de tragédia, claro que não, né, Márcio? Ainda tem 2 pessoas, Daniela, que ainda não foram presas, porque foram 12 mandados de prisão, porém 10 pessoas. 2 não foram cumpridos, né? 2 ainda não foram cumpridas, mas, de acordo com o Ministério da Justiça, essas 2 pessoas estão sendo monitoradas e a qualquer momento podem ser presas. Olha, Márcio, eu vou continuar conversando com você, mas agora eu vou chamar o outro Márcio, teu xará, o Márcio Azevedo. Ele está lá naquele acidente da estrada da Pedro Teixeira, ele está no acidente da Pedro Teixeira, onde um ônibus colidiu com um carro. E aí a gente vai fazer uma dobradinha aqui, TV e rádio, vamos entrar simultaneamente então com o Márcio Azevedo. Márcio, quais são as informações aí da Pedro Teixeira, onde a gente mostrou agora há pouco um acidente entre um ônibus, um carro e uma moto? Márcio. Olha, Dani, vamos organizar aí essa situação do acidente. A gente se informou aqui com as pessoas que estão aqui e o acidente aconteceu na seguinte dinâmica. Na verdade, o acidente, para você ter uma ideia, no sentido centro-bairro, no contrafluxo do horário, quem está indo para o Dom Pedro. O ônibus estava parado no semáforo, que estava vermelho. A moto ali, que é um mototáxi, também parado ao lado. E quando foram surpreendidos, segundo o próprio condutor mototáxi, que graças a Deus está aqui inteiro, a gente não vai conseguir falar com ele agora, que ele está conversando com o perito, ele foi atingido por trás pelo motorista do Palio, que vinha numa velocidade excessiva para o horário. O Palio acabou jogando a motocicleta para cá, ele estava com um passageiro na hora, todos os dois de capacete, obviamente. E aí, além disso, atingiu essa outra motocicleta que está aqui no chão. E aquela Montana, que ela estava parada no semáforo também, a Montana foi atingida na traseira. Então, segundo as informações aqui do condutor da mototáxi, o causador do acidente foi o motorista desse veículo Palio, que parece estava apressado, enfim, não quis respeitar o sinal vermelho. Todas as vítimas, né, as 3 pessoas que acabaram se machucando, já foram socorridas, levadas daqui pelo SAMU. Ainda não sabe o estado de gravidade deles, mas o que disseram que estava, apesar das escoriações, provavelmente deve ter quebrado algum osso, que tinha uma pessoa aqui, a mulher reclamava muito de dores, mas agora está sendo feita a perícia. Inclusive, a gente até vai avisar aqui o pessoal da polícia que está vazando gasolina do motor dessa motocicleta, então precisa ser tomado cuidado aqui, ainda nesse acidente aqui, que aconteceu bem em frente ao Instituto de Medicina Tropical do Amazonas. Agora, por conta desse acidente, dá uma mostra lá, Domingos, olha no fluxo como é que está, já o engarrafamento, já está passando ali do semáforo, chegando quase lá na Praça do Le Bon Marché, esse acidente aqui causado na manhã de hoje. Então,
A gente vai verificar, assim que possível, conversar com o motorista do ônibus. Vamos tentar conversar com ele aqui, Dani, com o motorista do ônibus, para ele nos confirmar esse relato aqui rapidinho. Bom dia, você disse que estava parado, só viu foi o barulho, foi? Eu estava desembarcando e quando foi de repente, esse rapaz do Palio saiu freando, que nem um desesperado, pegou esses dois motoqueiros e veio acontecer isso aí. Sabe dizer como é que saiu? O mototaxista está bem, mas a garupa dele está bom. A garupa ficou mal, ela bateu bastante a perna dela. Certo, obrigado pelas informações. Olha, Dani, tá aí. Essas informações confirmando aquilo que a gente falou. Deixa eu virar aqui por causa do horário, para não dar contra-luz. Mas aí, olha, agora está tirando aqui a moto do mototaxista, eles estão concluindo a perícia e daqui a pouco já vão liberar o trânsito aqui, que está bem complicado aqui na Pedro Teixeira, na altura aqui do Hospital de Medicina Tropical. Volto com vocês. Obrigada, Márcia Azevedo, pelas informações. A gente espera aí que a moça, então, que era carona do mototaxista, esteja passando bem. E como o Márcio falou, né, o Márcio Azevedo, agora eu falo de novo com o Márcio Paz Barreto, como o Márcio Azevedo falou, né, Márcio, se puder evitar Pedro Teixeira, faça, porque está bem complicada a situação por lá. E esse horário é um horário de grande fluxo de veículos. Exatamente. Quem vem da Ponta Negra com destino ao centro da cidade. Então... SES 32, tem um colégio particular, inclusive, muito grande ali perto. A gente sabe que é um horário de muito fluxo de veículos. Deve ter alunos chegando atrasado, com certeza, porque 7h32, com trânsito desse, inesperado, né? Por mais que seja muito engarrafamento nessa época, nesse horário, aliás, mas um trânsito, um acidente como esse complica ainda mais. Vamos voltar então a conversar aqui o nosso papo. Vamos mudar de assunto. O exame da OAB registra quase 90% de abstenções aqui no Amazonas, número altíssimo, hein, Márcio? Esse é o 20º exame da Ordem Unificado, na verdade, que foi realizado domingo, Dani, mas na verdade foram 87 abstenções que aconteceram aqui no Amazonas. Ao todo foram inscritos 2.123 pessoas, né, que se inscreveram para essa primeira fase do exame da OAB. Os candidatos precisaram acertar 50% dessa prova para serem aprovados e aí passar para uma segunda fase. Esse resultado dessas abstenções chamou a atenção da comissão que organiza o exame aqui no Amazonas, porém as informações são que esse número de abstenções ele oscila um pouco, porém tenha sido alguma coisa assim acima da média, pouca coisa acima da média registrado pela comissão. Os candidatos informaram que o nível de dificuldade estava bem razoável, outras questões com o nível de compreensão que estavam um pouco mais alto. Então, como sempre, o exame sempre é bem difícil, né, para os candidatos, para os bacharéis em Direito, né? A gente tem informação que os candidatos saem bem confiantes, porém preferem aguardar realmente o resultado final para assim comemorarem a passagem para a segunda fase da OAB. Segundo a OAB, os aprovados da primeira fase desse 20º exame farão a prova da segunda fase no dia 18 de setembro e entre os dias 12 e 15 de agosto de 2016 estará aberto o prazo para a solicitação do reaproveitamento de fase, conforme os procedimentos descritos no edital complementar desse 20º exame da OAB. Márcio Paz Barreto pelas informações. Assim, quem não está bem familiarizado com essa questão de OAB, o que acontece, como você mesmo disse, quando a pessoa sai da faculdade, ela sai bacharel em Direito, mas para ser um advogado de banca, para efetivamente poder advogar, tem que fazer é quase que uma espécie de mini concurso, né? É um mini vestibular. Um mini vestibular que para os bacharéis em Direito é um momento bem de ansiedade bastante grande, porque é a partir desse teste, que se ele for aprovado na Organização dos Advogados do Brasil, na OAB, aí sim ele pode ser um advogado de banca, pode atuar como advogado. Fora isso, pode participar de concursos, pode ser professor, mas não pode advogar de fato nos tribunais. Por isso que o exame da OAB é tão esperado aí pelos bacharéis em Direito e pelos próprios universitários que ainda estão cursando aí o curso de Direito. Obrigada, Márcia. Márcia. A segunda fase agora, que é no dia 18, né? Uma fase bem mais difícil que a primeira. Né? Decisiva, né? Exatamente, exatamente. Obrigada, Márcio. Ótima segunda-feira para você, ótimo início de semana também para quem acompanha a gente pela Rádio Acrítica nesse momento. Até Obrigado, mais. Dani, a todos nós. Até mais. 7h40, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. Agora a gente fala sobre algumas mudanças no atendimento do Cine Manaus, que oferece aí uma série de oportunidades de emprego aqui na nossa capital. A partir de agora, a forma de encaminhamento para uma vaga de trabalho não vai ser mais feita
por ordem de chegada e sim pela análise do perfil do candidato. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a Ananda Carvalho, que é secretária municipal de Trabalho e Emprego e Desenvolvimento. Bom dia, Ananda, tudo bem? Bom dia, Daniela, tudo bem, e você? Eu adoro dar boa notícia, como todo mundo sabe, né? E a gente tem agora uma mudança no Cine Manaus que facilita a vida de quem está procurando emprego. A gente sabe que é uma situação, uma época de vida muito difícil para a pessoa. Aquela fila que existia já há muito tempo não é mais necessária, como a gente estava falando, né? E agora tem uma outra mudança ainda, que é do perfil. Conta pra gente o que mudou. Exatamente, Daniela. Bom dia a todos. Então, temos essa boa notícia ao nosso trabalhador. Ele não precisa mais ir para fila para nenhum dos serviços do Cine Manaus. Nós temos um atendimento que vai de 7h30 até as 13 horas. Então, ele pode fazer o cadastro dele, acessar o seguro-desemprego, consultar vagas, tudo nesse horário. Sem ter que enfrentar filas meia-noite, 5 horas da manhã e correr esse risco. Então, nós remanejamos a nossa capacidade de atendimento para que o trabalhador não corra mais esse risco. Então, você não precisa se preocupar, não precisa mais ir à fila nesse horário. É quase que um costume, né? O que acontecia antes é que as pessoas pegavam a ficha e quando chegava ali no meio da manhã, olha, quem não tem até o número tal não vai ser mais atendido, embora vá até 1 hora da tarde, mas não tem mais condições de atendimento. Hoje vai ter que voltar amanhã e aí muita gente se habituou para a fila. Não é mais necessário isso que você está dizendo? Não é mais necessário. Criou-se um hábito porque muito no passado nós tínhamos uma capacidade de atendimento limitada. Então, quando dava 10 horas da manhã, não tinha mais condição de atender quem estava na fila. Então, passava-se para o dia seguinte. Então, a população, obviamente, falou, olha, para eu conseguir ser atendido, eu tenho que chegar muito cedo. Então, criou-se um hábito que hoje nós fazemos questão de explicar o passo a passo de todo o nosso atendimento, de como é que é o encaminhamento para a vaga, para que essa população fique despreocupada e entenda que não há mais necessidade dele enfrentar essa fila. Então vamos para o passo a passo, como você falou. Qual é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é o cadastro. Então, para ele acessar o Sistema Nacional de Emprego, ele precisa se cadastrar no Cine. Tá? Então, ele consegue fazer isso também de 7h30 até 13 horas. Depois do cadastro, quando surgir uma vaga dentro do seu perfil, nós ativamos o call center no 3215-4700. Então, o nosso call center entra em contato com você quando surgir uma vaga no seu perfil e marca um horário para você fazer a pré-seleção, que é o terceiro passo. Antes da gente ir para esse terceiro passo, eu estou com uma dúvida sobre o primeiro. Esse cadastro, ele é feito de forma presencial necessariamente ou pode ser feito pela internet? Das duas formas. Ele pode fazer um pré-cadastro. Olha, não tenho cadastro no Sistema Nacional de Emprego, é a primeira vez que eu vou fazer. Ele pode entrar no maisemprego.mte.gov.br, que é um sistema nacional, ele faz um pré-cadastro e leva os documentos, certificado... É esse site que a gente está mostrando agora, não é isso, Exatamente. Você pode fazer um pré-cadastro por aí e levar apenas os documentos no mesmo horário, de 7h30 às 13 horas em ambos os cines de Manaus, né? E também você pode fazer presencialmente. Puxa vida, Nanda, mas eu já tenho um cadastro, mas eu fiz um curso novo, eu quero atualizar meu cadastro. Você pode fazer atualização de cadastro totalmente online pelo mesmo site. Então, a gente estava, quando eu te interrompi, no terceiro passo desse processo agora de mudança e facilitação para o trabalhador que precisa de emprego. O primeiro é fazer esse cadastro, o segundo é aguardar, o surgimento da vaga é aguardar essa ligação, aí é chamado então para uma espécie de seleção, para uma entrevista, né? Uma pré-seleção, exatamente. Que é o terceiro passo. Que é o terceiro passo. E daí em diante, como é que é? E é importante que a população entenda que também a pré-seleção não é por ordem de chegada. Uma vez que nós acessamos o cadastro, nós ativamos o call center, ligamos para vocês e verificamos um horário para fazer a pré-seleção. Tudo isso para evitar filas também. Então, também para fazer a pré-seleção não precisa de filas. Nós vamos fazer o nivelamento, checar os documentos e aí sim, se você estiver enquadrado no perfil que a empresa nos solicitou, nós encaminhamos para a empresa, que já é o quarto passo. Né? E aí, na empresa, você vai fazer o último passo da seleção e a empresa solicitante tem total autonomia na contratação. O número de vagas hoje é grande, porque a gente sabe que tem uma quantidade de trabalhadores, sobretudo as pessoas que saíram do distrito, mais de 30 mil pessoas nos últimos 18 meses perderam seus postos de trabalho. Existe aí uma quantidade muito grande de gente desempregada, né? A oferta, obviamente, ela não está proporcional à demanda. Mas você sentiu pelo menos uma melhora, Nanda? Sim, Daniela. Nos últimos 2 meses nós tivemos uma melhora, a economia está conseguindo se restabelecer.
Há cerca de 2, 3 meses atrás, Manaus era a 4ª capital no país em desemprego, muito em razão dessa queda no distrito e, consequentemente, no comércio que sentiu os reflexos. Agora nós já notamos uma retomada gradativa da economia e o número de solicitação de vagas para nós tem aumentado, né? A oferta de vagas tem aumentado gradativamente. Vamos falar então um pouco de oferta e pelo lado do empregador. Como é que ele pode usar os serviços de vocês? Como é que ele faz para, se tem uma vaga disponível na indústria, comércio ou serviço, usar os serviços de vocês para conseguir o trabalhador? Perfeito, Daniela. A gente faz toda a parte de captação. Existe um setor no Cine chamado intermediação de mão de obra. Então, o empregador pode entrar em contato conosco também no nosso call center, 3215-4700, e solicitar a vaga. Ele manda o perfil para a gente, nós vamos fazer toda a captação, a pré-seleção e o encaminhamento para que ele faça a entrevista final. E a partir daí, então, é a vida que segue, né? A gente espera que dê tudo certo, que vocês consigam fazer esse casamento profissional aí duradouro, é isso? Com certeza. E uma informação também muito importante, Daniela, nesse período, infelizmente a população está sofrendo com alguns trotes, né? Então, algumas pessoas, lamentavelmente, estão passando vagas falsas para a população. É mesmo? Como é que é isso, Estão brincando com o sonho do trabalhador. Então, a gente faz um alerta. Nós estamos colocando aqui 2 fontes para você. Fala, olha, recebi no WhatsApp, recebi no e-mail, recebi na rede social. Será que essa vaga é verdadeira? Você pode olhar no site do Mais Emprego, que é uma fonte confiável, e você pode ligar para o nosso call center. Teve dúvida? Não vá à toa. Não é? Ligue, confira se essa vaga é verdadeira ou se é mais um trote que, infelizmente, nós estamos sofrendo também com essa situação. Confirma para mim, o Cine Manaus ele fica em 2 locais, né? Então, assim, quem não tem essa facilidade toda de internet continua usando o serviço de maneira presencial, prefere pegar ali o ônibus e ir até os locais. Quais são esses 2 endereços que vocês atendem? Sim, nós ficamos no centro, no Cine Garajão, né, no edifício Garagem, ali na Floriano Peixoto. E nós temos também na Cidade Nova, para quem mora mais próximo ali da Zona Norte e Zona Leste, pode usar o Cine Cidade Nova, que fica na principal, na Max Teixeira. De alguma maneira, vocês, assim, o que a gente tem hoje, sem dúvida nenhuma, é uma necessidade de mão de obra qualificada, né? Tem uma quantidade muito grande de gente querendo emprego, mas na hora que você vai olhar o currículo, ela não tem habilitação, não tem um curso específico para aquela área. Os especialistas, né, as pessoas que são especialistas em determinado trabalho, sempre conseguem um emprego mais rápido. De alguma maneira, vocês tem alguma orientação, indicação de curso, alguma parceria com o Senai, Senac? Como é que vocês fazem isso? Nós estamos reativando nossos cursos de qualificação. Então, nós temos palestras, por exemplo, inclusive de oficinas de currículo, português e matemática é algo que retira muitas chances do trabalhador, porque ele parou de estudar há muito tempo. Então, nós estamos, inclusive, essa semana, entrando em contato com o SESI, para que nós façamos um convênio para usar os cursos de qualificação deles em benefício dos nossos trabalhadores, inclusive PCDs, pessoas com deficiências, porque nós também temos no Cine uma gerência específica de intermediação de mão de obra de PCDs. Olha só. Não é? Então, nós estamos em parceria com o SESI para essa qualificação de PCDs e dos trabalhadores em geral. Muito obrigada. Eu conversei com a Ananda Carvalho, a secretária da Centrade. Muitíssimo obrigada, realmente, que as suas palavras sirvam de acalento, de esperança para as pessoas que procuram emprego, não sabem o que fazer e possam ter aí a esperança renovada nessa nossa conversa, Ananda. Nós é que agradecemos, Daniela, e estamos à disposição da população. Muito obrigada. Obrigada. Nesse fim de semana não faltaram aí arraiais espalhados por toda a nossa cidade. Lá no Conjunto Vieralves, o Arraial Gourmet reuniu os melhores restaurantes do local e vários food bikes no Parque do Idoso, tudo em prol de uma causa muito nobre que é ajudar instituições filantrópicas. Vamos ver na reportagem da Samira Benoliel e do Alex Gomes como é que foi. Não tem jeito. Arraial bom daqueles tem que ter pescaria, com direito a brinde tudo. Vai jogar de novo, mãe. É muito divertido. Divertido e solidário, porque todo o dinheiro da pesca vai ser doado para o abrigo Janel Doyle. A gente trabalha com crianças, né, que são vítimas de maus tratos, abandonam todos os recursos que a gente recebe aqui, a gente direciona para o abrigo. A gente tem grande falta de materiais como fralda, leite, até próprios alimentos, né, tudo mais. Então tudo que a gente ganha é para nossas crianças, é para remédio, nossas crianças estão internadas. Então, tudo isso gera gastos, né? Então a gente agradece muito quem cedeu a
a barraca pra gente, quem cedeu os brinquedos. E a gente tenta fazer o nosso melhor por elas. E no Arraial Gourmet do Conjunto Vieira Alves, quem não quis pescar colocou a mão na massa com o chefe Mickey. Eu fiz um bolo muito legal de pote com o Mickey. Bem colorido. Bem colorido. Tá gostoso? Tá. Já vai provar? Vou. Prova aí pra gente ver. Aprovado. Mas não era só o bolo de pote da Sofia que estava gostoso, não. Nas barracas, várias delícias. Vatapá, tacacá e muito caruru. Nós caprichamos na apresentação, né? Pra fugir um pouquinho da rotina daquele só, aquilo, né? Então, inclusive o nosso vatapá, ele é cremoso, ele leva um creme de leite no final para dar aquela cremosidade. Fazer uma diferença. Falando nisso, o munguzá também recebeu um toque especial a gosto do cliente, que podia colocar mais leite condensado ou canela, que vão muito bem com o mingau. Combina muito e é uma ótima opção tanto para comer aqui como para levar para casa para o café da manhã. Comeu muita coisa por aqui já? Já, tudo muito bom, tudo de excelente qualidade. Foram 2 dias de arraial no Parque do Idoso. E além do abrigo Janel Doyle, que falamos no início, outras instituições também vão receber doações. Nós estamos realmente apoiando 3 entidades, o Lar das Marias, a Mamãe Margarida e o Januel Doyle. E, inclusive, em todos os nossos eventos, nós temos sempre essa parte, esse cunho social, e o importante é que eles sempre trabalham também junto com a gente. Então, todas as doações vão ser divididas e os trabalhos deles também, eles é uma forma de eles divulgarem da necessidade e a própria sociedade ajudar nesse momento. Quem perdeu já está ansioso para ajudar e experimentar essas delícias, pode programar, porque esse ano ainda tem mais. O calendário de eventos do Vieira Alves não pode parar e nós já temos aí uma previsão de um evento para Natal. Um evento onde as famílias possam viver o clima de Natal dentro do bairro do Vieira Alves. Delícia, hein? Dá água na boca mesmo agora bem cedinho. Nossa, eu fiquei por aqui com água na boca. Olha, e a Samira preparou um conteúdo exclusivo aí no Arraial Gourmet do Vieira Alves, que a gente vai mostrar para você daqui a pouco. Para quem continua com a gente no A Crítica Play, você sabe quando termina o Manhã no Ar e todos os programas da TV A Crítica aqui na TV A Crítica Record, a gente continua pela internet, pelo aplicativo A Crítica Play. Não baixou? Baixa logo, porque é um barato a gente mostrar aí os bastidores também do programa. E a Samira veio com uma matéria inédita aí também do Arraial Gourmet pra gente daqui a pouco. Agora vamos ver o que vai ser destaque no programa Magazine de hoje. Vamos lá. Oi, Dani, bom dia! Olha só, hoje aqui no Magazine a gente vai mostrar como fazer tintas caseiras para a criançada se divertir agora nesse mês de julho. E tem mais, dicas de como deixar as moscas longe de casa usando produtos naturais. E segundo é dia de cozinha lucrativa, a receita é de mingau de banana, que é delicioso e que ainda pode te ajudar a pagar as contas do fim do mês. Isso mesmo, olha só, Dani, é hoje, logo depois do Hoje em Dia, a gente espera por você e, claro, todos que assistem o Manhã no Ar. Um grande beijo e até daqui a pouquinho. Beijo, Natália. Beijo, Ludmila, 7h54. A gente fica por aqui agradecendo muitíssimo a sua companhia nesse iniciozinho de semana, nessa manhã de segunda-feira. Convida para você continuar com a gente. Agora tem Fala Brasil, logo depois, Hoje em Dia, às 11, Magazine aí das Meninas, que a gente acabou de mostrar, meio-dia, Alô Amazonas. E a gente se vê amanhã, às 6h30, às 6 em ponto, aqui no Manhã no Ar. E agora a gente continua com conteúdo exclusivo no A Crítica Play. Assim que subir as letrinhas aí a nossa ficha, a gente logo depois volta para você que está acompanhando a gente pela internet. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.